Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom me encontrar com você nessa manhã do dia 13 de dezembro do ano de 2020, segundo domingo do mês de dezembro, e estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. O servo do Senhor, o cristão, ele busca as suas orientações para a sua vida na palavra. E a EBD tem sido por muitos e muitos anos um instrumento magnífico do nosso Deus para nos ensinar, para nos explicar a palavra de Deus. Como é bom adquirir conhecimento. E bom também é praticar o conhecimento a qual nós estamos adquirindo. Então precisamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Há situações na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que a orientação do Senhor é pratique, faça. E há orientações que são não faça, não é para praticar. Nós precisamos estar atentos tanto a uma situação quanto a outra. Aquilo que é para fazer, faça. Aquilo que não é para fazer, não faça. Hoje nós vamos ver uma situação onde não se era para fazer algo e foi teimado, foi desobedecido. E por isso o povo de Deus sofreu com a consequência da sua desobediência. Nesse 13 de dezembro, a minha sobrinha Betisa completa mais um aniversário, A minha sobrinha mais velha. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, Betisa. Queridos, abra a tua Bíblia, então, no livro de Lamentações, capítulo 3. É o texto básico que nós vamos estar estudando hoje. Deixa aberta a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que nós vamos usar esse texto durante a ministração da nossa lição. A sua revista, por favor, abra aí na página 70 e nós já estamos na lição 11 dessa revista, irmãos. Já estamos quase no fim, de uma revista maravilhosa, a qual nós estamos estudando o tema do trimestre, Vencendo as Adversidades. Isso mesmo, encontrou tudo? Lamentações, capítulo 3, deixa aberta a sua Bíblia e a página 70 da nossa revista. Nós vamos estar estudando hoje a lição que tem como tema Quando a adversidade é o sofrimento. Quando a adversidade é o sofrimento. O nosso personagem bíblico de hoje é o profeta Jeremias. Domingo passado, então, nós entramos estudando os profetas maiores. Estudamos Daniel, ou melhor, Isaías, hoje Jeremias, domingo que vem Daniel. São profetas maiores, ok? Encontrou tudo aí? Então vamos estudar a palavra do nosso Deus. A nossa comentarista de hoje é a educadora Marlene Baltazar, uma grande conhecida dos meus pais, desde a minha infância, ali no acampamento batista. Então estou muito feliz de poder estudar uma lição escrita pela Marlene, ok? Vamos lá então? Quando a adversidade é o sofrimento. A nossa comentarista, então, ela começa dando um exemplo de grande sofrimento vivido por nós, pelo mundo, agora bem recentemente, no ano, ou melhor, no mês de agosto de 2020. Está bem fresco na nossa memória o que aconteceu no porto de Beirute. Ela nos diz assim, No porto de Beirute, nós vimos nas reportagens, houve uma grande explosão, de magnitude altíssima. E essa explosão aconteceu porque ali havia um conservatório, Conservava-se uma química que era muito perigosa, muito explosiva. E estava sendo armazenada de uma forma inadequada naquele lugar, De uma forma armazenada inadequada, houve uma explosão que prejudicou toda a Beirute. Ela diz que ali morreram mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos e mais de 300.000 pessoas desabrigadas em Beirute. Olha que tristeza, irmãos? E a Marlene, ela ressalta o seguinte, que esse acidente, esse incidente aconteceu, terrível, essa tragédia, eu chamo de tragédia, pela desobediência do homem, porque as autoridades já haviam avisado que aquele local no porto estava agindo de forma inadequada.
mas continuaram armazenando aquele produto perigosíssimo, né? Provocando essa explosão. Então foram desobedientes. No contexto da nossa lição, que nós vamos estudar agora em Jeremias 3, né? Nós também vamos ver outra consequência de desobediência, já agora no caso do povo de Deus, né? O reino de Judá. O reino de Judá desobedeceu a Deus e padeceu pelas suas consequências. Vejam bem, Beirute sofre porque não obedece aos homens, né? E Jerusalém sofre porque não obedece a Deus. No caso, a desobediência sempre gerará sofrimento, né? Isso é importante a gente ressaltar. A desobediência sempre gerará, sempre trará sofrimento. Queridos, nós precisamos estar alertas o motivo do nosso estudo de hoje. Nós estamos pensando então sobre o sofrimento como resultado da desobediência. Se eu afirmo que toda desobediência traz sofrimento, também posso afirmar que o sofrimento é o que nós vamos... Perdão, irmãos. O sofrimento como resultado da desobediência é o que nós vamos estar vendo hoje no contexto de Lamentações, capítulo 3. Eu fiquei lendo esse alerta da educadora Marlene Baltazar, pensando sobre o povo de Judá, né? Depois o irmão leia, por favor, todo o capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, que o irmão vai ver que nível de sofrimento. E fiquei pensando, e nós? Será que o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia também não é resultado da desobediência? E eu ainda penso mais, desobediência a Deus e aos homens. Porque Deus tem alertado, né, as nações a não viverem afastadas dele, né? E quanto mais Deus a vida, mais o coração da humanidade se endurece. À medida que nós vamos nos aproximando do fim, mais desobediente e duro o povo fica. Queridos, também desobediência aos homens, né? Nós sabemos que muito desse alastrar da pandemia é desobediência humana, queridos. Nós sabemos, se nós estivéssemos mantendo, né, todas as medidas aí que precisam, a pandemia não teria crescido tão rapidamente. Mas nós vemos o povo brincando, né? Brincando. Eu não estou falando das pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, que vão, mas com toda a medida de segurança, né? De contingência, álcool gel, máscara. Mas você sai na rua, você vê o povo, todo mundo sem máscara. Você vê ninguém usando álcool, você vê o pessoal na praia, você vê o pessoal no baile, você vê o pessoal na campanha política, como se não estivesse acontecendo nada. Ou seja, muito do sofrimento gerado hoje é por desobediência humana, sim, porque nós não estamos sabendo respeitar as normas, aquilo que precisa ser feito, como Beirute não obedeceu e sofreu, como Jerusalém não obedeceu e sofreu também. Esses dias eu estava vendo um jornal aqui na casa do meu pai e uma pessoa disse o seguinte: cadê a polícia que não está vigiando as praias, que não está vigiando os bailes, né? Cadê a polícia que não está lá botando ordem para que o pessoal use máscara e não fique em aglomeração, né? Também fico pensando, os municípios para poder se mexer precisam de decretos, né? Tem que ter decreto, senão o povo não obedece, ainda mais assim, multa, né? Tem que ter multa, sofrendo no bolso. Eu fiquei pensando, gente, que sociedade é essa que a gente vive? Que para obedecer algo que vai trazer benefício para mim, para minha família, eu preciso de polícia e eu preciso de decreto. Cadê o bom senso, né? Cadê o amor? Não existe mais isso. Então, muito do que nós estamos sofrendo é sim devido à desobediência. Tópico 1 aí da nossa lição, página 71, diz o seguinte: o sofrimento como castigo de Deus. O sofrimento como castigo de Deus. Não, pastora, isso está errado. Não há castigo de Deus, porque Deus é amor. Será, irmãos? Eu estou louvando a Deus pela vida da Igreja Batista de Bandeirantes 1, que está topando, né, ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia em todo o seu contexto para nós entendermos. E lá nós vamos entender que Deus é amor, misericórdia, compaixão, mas Ele também sempre foi justiça, né? Sim, castigo sim, porque quando a gente é desobediente,
o castigo ele vem. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Ou melhor, não é assim que nós deveríamos fazer com os nossos filhos? A gente dá uma ordem, ela é desobedecida, vem o castigo. Isso forma homens e mulheres de bem, né? Hoje em dia a gente vê que a gente está numa sociedade muito atrapalhada, né? Vamos dizer assim, porque é dada uma ordem, ela é desobedecida e a criança ainda é premiada, né? Então tornam-se adultos problemáticos, né, diante de uma situação dessa. Mas com Deus não é assim não. Se ele dá uma ordem, ela é desobedecida, as consequências com certeza elas virão. Vamos entender um pouquinho da história de Lamentações capítulo 3. Eu não vou ler com os irmãos esse capítulo porque ele é muito grande, mas eu oriento, leia Lamentações capítulo 3. Né? Aliás, nós estamos lendo todo o livro, né? No livro, nas nossas leituras aí, foi lido bem recente aí pelos irmãos, está fresquinho na memória. Lamentações de Jeremias, então, né, o profeta Jeremias, ele pegou ali o finalzinho já em Judá do anti-cativeiro babilônico, né? Deus estava prevendo, Deus estava dizendo, Deus estava dando uma ordem a Judá. Porque o povo de Deus de Judá, do reino de Judá, né, estava ali muito corrompido com a idolatria. Estavam fazendo tudo aquilo que Deus não queria. Deus dava uma ordem, eles faziam o contrário. E Deus vinha através de seus profetas, vários profetas, por vários e vários anos, dizendo: se eles não se arrependessem da idolatria, daquilo que eles estavam fazendo, iam sofrer a consequência. Que ele enviaria um povo não cristão, né, não temente a Deus, para pesar a mão sobre Judá. O que eles fizeram, irmãos? Como nos dias de Noé, não acreditaram. Continuaram desobedecendo a Deus, continuaram vivendo na idolatria, né? Fingindo que não havia uma ordem expressa de Deus. Como hoje em dia, né? Jesus está voltando, para muitos isso não passa de uma piada, não é isso? Como foi no dia de Noé, foi nesse dia de Judá, né? E será a quando Jesus Cristo assim retornar a essa terra. Queridos, o profeta Jeremias, então, ele pegou ali, né, essa transição. Ele disse que ia acontecer, profetizou que ia acontecer e viu acontecer, né? Ele viu acontecer, ele viu a Babilônia vir, né, sobre o povo de Judá e arrasar Judá. Ele, num momento, ficou em Jerusalém destruído e depois ele foi levado para a Babilônia junto com os demais. Então ele pegou, é fato histórico, que Jeremias, ele pegou toda essa transição, né, de desobedientes ao cumprimento da palavra de Deus, as consequências ali daquele pecado da idolatria. Fato é, por causa da desobediência, Judá, né, sua capital Jerusalém, foram arrasadas. Tudo foi destruído, né? Os mais pobres foram deixados ali por perto para poder cultivar a terra. Agora os outros foram todos arrastados, levados como escravos. Queridos, a história, né, do que aconteceu ali em Judá, ela foi terrível, terrível, né? Crianças abandonadas, mortas no meio da rua, pessoas mortas no meio da rua, empilhadas, um desejando comer a carne dos outros pela fome que estava acontecendo, a carne dos mortos. Você imagina? Que dor, que sofrimento. É por isso que o nome desse livro é Lamentações de Jeremias. Um choro pelo que ele estava vendo, que estava acontecendo, pela vontade humana. O homem escolheu desobedecer e agora estava pagando as consequências. Que coisa triste, né? Era um momento de lamento, era um momento de choro por que estava acontecendo. Mas por que aconteceu isso? Vamos ver, queridos. Eu sei que você está no capítulo 3, mas eu vou te convidar rapidamente no capítulo 4 do livro de Lamentações de Jeremias. Eu vou ver um versículo com você, que é o 13, para a gente ver por quê, né? Um resumo do que estava acontecendo. Lamentações 4:13. Encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Vou repetir. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos,
dos justos, por causa dos profetas, dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Meu Deus, é isso mesmo. Pastora, um justo pagando pelo injusto? É isso mesmo, queridos. Quando o pecado ele atinge toda a comunidade, toda a sociedade, a consequência vem sobre bons e maus. Por exemplo, esses dias eu ouvi um pastor, na televisão eu acho, um vídeo dizendo assim: Covid não pega em mim, porque eu sou um cristão. Tolo, né? Tolo. Quantos pastores, quantos missionários, quantos cristãos, quantas mulheres de oração, já foram ceifadas, tiveram as suas vidas ceifadas pelo Covid, não é, irmãos? Não tem essa não. Se essa enfermidade veio, ela veio para justos e injustos, mesmo sendo consequência de erro, Mesmo sendo consequência de erro. Vou dar um exemplo aqui, talvez até infeliz, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém foi na campanha política, porque gosta de bagunça, gosta da bebedeira, gosta da farra, foi lá, E quando ele volta com o Covid para dentro da sua casa. Sua mãezinha, seu paizinho que não foi lá, acaba contraindo e falecendo. É um exemplo, irmãos, que vem a consequência sobre o justo, do justo e injusto, do pecado de um atinge a tantos, não é? Um da família não quer usar máscara de jeito nenhum. Daqui a pouco tem um dentro de casa que contrai essa enfermidade. Não há como separar. Fato é, a consequência do pecado de um povo vem sobre todos. E aqui, em Lamentações 4:13, está dizendo: pecado dos sacerdotes, preste atenção, irmãos, pecados dos sacerdotes e profetas, porque estavam trabalhando nessa idolatria que o povo queria, e a mão pesou fortemente sobre eles. Vou ler um comentário aqui da nossa escritora Marlene, que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Viu, queridos? O povo de Deus é derrotado pela sua fraqueza, pela sua desobediência a Deus. O inimigo é um coadjuvante. Deus permitiu que Babilônia viesse, mas a causa não era Babilônia. A causa era a desobediência daquele povo. Queridos, nós precisamos entender. Deus é amor, misericórdia, compaixão, mas Ele também é justiça. O Senhor não vai se deixar escarnecer, como muitos aí pensam. Não, a misericórdia de Deus é sem fim. Então eu vou aprontar todos porque nada vai acontecer comigo. Deus é justiça e a sua paciência tem limite, e o povo de Judá experimentou a adversidade do sofrimento porque foi desobediente ao nosso Deus. Tópico 2 aí da lição diz assim: Deus não nos permite escolher as consequências. Deus não nos permite escolher as consequências. Nesse capítulo 3 de Jeremias, eu vou te orientar a ler os primeiros versículos, de 1 ao 7, Que ali está relatado, queridos, as consequências que vieram sobre o povo de Judá, pela sua desobediência. E as frases, as palavras que são usadas aqui como peso, são tristes demais. A dor deles foi grande demais. Fala aqui de ossos, Dor nos ossos. Esmagou os meus ossos. A consequência do pecado esmagou os ossos. Não foi permitido escolher a dor. Sabe que foi muita dor, muita dor, muita dor. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Foram avisados por mais de um profeta, por longos anos, vários períodos, não abandonaram a idolatria, sofreram essa consequência terrível. E você pode ver aí, ossos quebrados, fez a minha pele e a minha carne envelhecerem, sitiou-me, muita amargura, habitar na escuridão. Muita coisa triste está escrita nesses versículos de 1 a 7, Como consequência do erro. Não é permitido nos escolher. A dor, ela virá.
né? Como consequência, como sofrimento pela desobediência. Eu quero estudar com vocês agora, né, alguns dos sofrimentos que o povo de Judá ele enfrentou, certo? Queridos, nós precisamos entender o seguinte: a bênção de Deus ela sempre está condicionada à obediência, sempre. A bênção de Deus está condicionada à obediência. Quando escolhemos desobedecer, o que vamos colher é maldição. É condição. Para receber bênção, obediência, né? Para ter desobediência, para ser desobediente, vai colher maldição. E o povo de Judá colheu. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Vejamos alguns versículos, então, de Lamentações 3, que está aberto aí nas suas mãos. Suas orações não eram mais ouvidas. O povo de Deus, preste atenção, não tinham mais as suas orações ouvidas. Não podiam mais dialogar com Deus. Versículo 8 de Lamentações 3 diz o seguinte: mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. É assim, o povo ficou ensurdecido, não queria ouvir a voz dos profetas. Continuaram na idolatria. Quando veio aquilo que os profetas profetizaram, Babilônia vai vir e arrasar Jerusalém e Judá, eles começaram a orar. Olha bem, vê se não é assim conosco. Somos avisados. Quando a consequência vem, nós começamos a pedir perdão e desculpa. Ah, desculpa, perdão. Ué, mas não era para ter feito isso antes? Agora as consequências já chegaram. E o texto diz que as suas orações não eram mais respondidas. Deus tinha se feito surdo no seu ouvido. E eu até acredito nisso, porque Deus não queria ouvir o lamento de Judá. Tanto que ele, investiu para que o povo não entrasse naquela consequência terrível. Segunda coisa, eles sofreram o abandono. E o abandono, queridos, é uma consequência, um sofrimento terrível. Versículo 11 diz o seguinte: arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Esse foi o sentimento que o povo de Deus, o povo de Judá, da capital Jerusalém, tiveram, um sentimento de abandono. Mas não é sentimento maior, mais sofrido do que isso, você se sentir sozinho, que ninguém te ouve, não é isso? E eles tiveram esse sentimento. Mas é interessante também, né, queridos, que a pessoa só alerte para esse nível de sofrimento, do abandono, depois que ele acontece, né? Depois que acontece que vai se arrepender. Ah, não me abandone, não me deixe, eu vou melhorar, eu vou mudar, Senhor, olhe para mim, porque eu sou pecador, mas eu vou. Por que não olhou antes, não é isso? Porque isso é um alerta para nós, irmãos. Aquilo que nós temos que acertar com as nossas famílias, com os nossos irmãos, faça isso agora, não espera para depois, que sentir esse sentimento de abandono. Outra coisa que o povo de Judá teve como consequência foi a vergonha. Vergonha. Versículo 14 diz o seguinte: tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Zombavam do povo de Deus, porque eles eram conhecidos como aqueles que venciam todas as guerras, porque Deus estava com eles. E agora zombavam deles porque Deus não estava com eles, né? Cadê seu Deus? Virou as costas para você? Olha o que você está sofrendo aí, né? Quanta vergonha você está sofrendo. E realmente, uma vergonha muito triste que a gente passa é quando alguém nos avisa, Deus nos avisa, a gente teima e depois chega alguém perto da gente assim, mas eu te disse que isso ia acontecer, né? Isso traz um sentimento de vergonha e de dor muito grande à nossa vida. E o povo de Deus teve que ouvir isso. Eu te disse. Jeremias foi com ele e ele falava lá no cativeiro, né? Eu disse a vocês que isso ia acontecer. Agora a gente tem que sofrer. Já está até determinado os anos que nós vamos ficar nessa cidade, nessa terra, que são 70 anos. A quarta coisa que o povo de Deus sofreu foi falta de paz, Claro, óbvio. Versículo 17. Tirou-me a paz, esqueci-me do que é prosperidade.
Claro que eles perderiam a paz, queridos, porque nós estamos aprendendo agora no fruto do Espírito que a paz, ela faz parte do fruto do Espírito, ou seja, só tem quem está com Deus, quem está com o Espírito Santo. Se virou para as costas para Deus, não tem a verdadeira paz. E eles passaram por isso. Quinto, eles passaram pela falta de esperança, ou seja, perderam a esperança como consequência do sofrimento, não é isso? Perderam a esperança. E nós vimos no início do nosso estudo, né, da quarta-feira, que ninguém vive sem esperança. É terrível viver sem esperança. Versículo 18 diz: Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Perderam a esperança, perderam a expectativa. O pessimismo tomou conta. Porque o que Deus prometeu chegou. Eles sabiam que já estava num prazo determinado, 70 anos. Então perderam a sua esperança. Que tristeza, né? Que eles viver nessa terra sem esperança. São consequências, são algumas das consequências, são alguns dos sofrimentos que o povo de Judá viveu por desobedecer. Capítulo 3 aí é uma análise, ou melhor, o tópico 3 é uma análise, né? Se nós estamos num período de sofrimento, nós precisamos analisar. É um sofrimento que está me atingindo porque eu sou humano, eu estou na humanidade, eu faço parte da humanidade, ou é um sofrimento que está sobre mim como consequência de pecado, né? 3 diz assim: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Nem todo sofrimento é consequência de pecado. Isso a gente precisa ressaltar. Nem todo sofrimento é consequência de pecado. Às vezes existe sofrimento porque nós somos humanos. Queridos, mas nós temos que pensar. O sofrimento que está sobre mim é porque eu sou humano ou porque é consequência do meu pecado? Nós precisamos ter esse senso, essa sabedoria de analisar e ver o que está acontecendo. A nossa comentarista diz o seguinte: em meio ao sofrimento é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Por que eu tenho que me analisar? Porque se eu compreender que meu sofrimento é humano, porque eu sou humano, eu vou pedir a Deus misericórdia. Mas se eu compreender que o sofrimento que está sobre mim é consequência de pecado, eu preciso me arrepender e pedir perdão a Deus e implorar por compaixão do Senhor. Deus está pronto a perdoar. A nossa comentarista escreveu aí: Deus está sempre pronto a perdoar. Eu não estou de acordo com ela, tá bom? Acho que houve uma falha aí. Deus está pronto em perdoar. É diferente dele estar sempre pronto. Porque vai chegar o tempo que Deus não vai perdoar. Naquele momento, Deus não perdoou Judá. E para nós também chegará o tempo que ele não vai mais perdoar. Não vai haver possibilidade de arrependimento, né? Mas hoje ele está pronto a perdoar. Há uma diferença, né, irmãos? E eu termino a nossa lição de hoje, maravilhosa, pensando com os irmãos: enquanto há tempo, arrependa-se. E eu fecho, né, lendo com vocês o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23, certo? Lamentações 3, 21 a 23. Diz assim: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia. Esse texto, dito pelo profeta Jeremias, traz esperança ao nosso coração, que Deus está pronto a perdoar. Está pronto. Então ainda há esperança, irmãos. Vamos olhar para Deus, aquele que nos perdoou em tantas circunstâncias, que Ele ainda está acessível. Que o sofrimento gerado pela desobediência seja aniquilado na nossa vida, através do arrependimento sincero. Deus te abençoe, em nome de Jesus.